Construções indecifráveis. Escadas para lugar nenhum. Flores gigantes de concreto. Esse lugar bem que poderia ser cenário de um filme de fantasia. E tem um motivo. O chamado Jardim Surrealista foi criado a partir de sonhos do multimilionário britânico Edward James. O Álvaro fez questão de conhecer cada detalhe. Vamos andar porque o lugar aqui realmente é mágico. Herdeiro de um magnata ferroviário americano, Edward investiu o equivalente a 17 milhões de reais para erguer esculturas de concreto em plena selva de Xilitla, em San Luís Potosí, no centro do México. A construção foi entre as décadas de 40 e 80. Edward morreu antes de ver o projeto concluído. Mas o jardim dele, transformado em parque estadual, estimula até hoje a imaginação dos visitantes. O guia do Álvaro e da equipe é o brasileiro Igor Sperancini. Logo aqui na frente, nós temos as mãos que dão boas-vindas ao jardim. Essa primeira seria como se chamam o Anel da Rainha. Aí depois a gente vai caminhando por aqui, vamos ver como se fossem 7 serpentes. E isso foi pela mulher dele, ele construiu a mulher dele. Ele fez em homenagem à sua única esposa que teve. Que loucura! O casamento com a dançarina austríaca Tilly Losch durou 4 anos. Terminou com acusações de adultério dos dois lados. E foi imortalizado pelo milionário Edward com as serpentes. Para ele, as cobras representavam 7 pecados capitais. Edward era um apaixonado pelo surrealismo, movimento cultural que surgiu no início do século passado. Ele gastou milhões patrocinando artistas como René Magritte e Salvador Dalí. Até que na década de 40 comprou uma fazenda no México e resolveu dar vida às próprias fantasias. Aqui era carpintaria, né? Exato, uma carpintaria. Carpintaria, onde os sonhos tornavam realidade. Ele desenhava essas esculturas. E tinha uma pessoa que trabalhava aqui nesse lugar e através desses desenhos montava, fazia as estruturas, os moldes. Depois os moldes eram recheados com concreto que formavam todas as estruturas. Ele começava a construir, quando a estrutura começava a ganhar vida, ele parava, porque ele achava que se construísse tudo, ia perder o sentido da vida. As obras de arte se espalham por uma área equivalente a 30 campos de futebol e se misturam à vegetação nativa. Caminhar pelas pontes e trilhas em meio à selva é uma aventura. Essa escada leva a gente a algum lugar, né? Leva Porque tem um monte de estrutura aqui que você sobe escadas que não te levam a lugar nenhum. Vamos lá. Vamos subir. Agora a estrutura que a gente vai chegar é um palácio chamado Palácio de Bambu. O prédio não tem paredes. Estruturas metálicas simulam bambus gigantes. É alto, hein? Olha essa estrutura de ferro. Totalmente, não dá nem para tocar. Você vê que ela é toda frágil, mas ela tem a característica, até o colorido de um bambu. Aqui é como se fosse uma baleia, né? Logo ali do lado é um olho. E ali era uma piscina, um lago que ele tomava os banhos. Banhos também. Edward era conhecido pela excentricidade. Vivia cercado de animais exóticos. Mandava preparar verdadeiros banquetes para eles. E costumava andar pelo jardim com pouca roupa. Até mesmo a origem dele é cercada de mistério. Dizem que, na verdade, Edward James era filho bastardo do rei Eduardo VII da Inglaterra, que frequentava a casa da família. O
nome, inclusive, seria uma homenagem que a mãe de Edward, uma aristocrata escocesa, fez ao antigo amante. E essa ponte, a ponte da Flor de Lis, que faz referência à realeza. Ele gostava disso. Que lugar lindo. Esse lugar onde a gente está chegando agora é um dos principais pontos no jardim, porque foi nesse lugar que Edward James decidiu começar a construir o seu jardim. Olha que paraíso, isso aqui é abençoado. O Álvaro chega à estrutura mais imponente do jardim. Essas duas torres é a representação de duas taças de champanhe. Essas duas escadas, ele acreditava que os pobres subiam pela direita e os ricos pelo outro lado. E no final da escadaria se juntavam. Ou seja, a moral seria que todas as pessoas, não importam se são ricas ou se são pobres, no final da vida acabam se encontrando. O 50 por 1 mergulha agora ainda mais fundo na selva mexicana. Álvaro Garneiro e equipe estão na comunidade de Tamaleton, no centro cerimonial dos chamados voladores, voadores em português. O Álvaro vai desvendar os segredos desse ritual indígena realizado há mais de 2.500 anos na região. Este era o nosso chefe aqui. Nosso anfitrião é Benigno Robles, promotor cultural da comunidade. Ele mostra a preparação física e espiritual do grupo. Tem um ritual a deles antes de começar a dança. Así es. Olá. Como estás? Tudo bem? Olá. Todos aqui são descendentes dos maias, povo indígena que habitou a região no ano 600 a.C. Quien es Don Agustín es nieto de los antiguos voladores. Os mais velhos, como Dom Agustín, de 89 anos, ainda se comunicam apenas na antiga língua Tenec. Ahí estamos de Boa Mansa en 89. Somente os mais novos falam espanhol. Aquí Esteban. Benigno apresenta Esteban, o atual capitão dos voadores. Ele é a autoridade máxima aqui, tem que pedir permissão para ele. Eu vim aqui antes pedir permissão para entrar aqui. E ele que faz a formação de todos os outros voadores. O ritual começa com a caracterização do ancião, que vai coordenar a cerimônia religiosa dos índios. Y vamos a esperar allá afuera. Eles vão terminar agora o ritual. Tem uma coisa deles íntima aqui. E a gente vai esperar fora. O ancião da comunidade sai primeiro e inicia em um altar improvisado ali no gramado o ritual indígena de agradecimento à natureza. Os voadores se juntam a Dom Agustín. Participam das saudações à terra, à água, ao fogo e ao ar. Eles saúdam os pontos cardeais com o reforço das mulheres da comunidade. Ao som de um tambor e uma flauta típica, tem início então a chamada Dança do Gavião. Mas eles usam um galo para representar essa ave sagrada para os maias. Repare que os voadores carregam penas nas mãos. Dão voltas nesse grande mastro no meio do pátio. É o chamado palo, de 15 metros de altura. A comunidade de Tamaleton é a única no México que ainda preserva a tradição de usar um tronco de árvore para a cerimônia. Agora chegou a tão esperada hora do voo do gavião. Os voadores se apoiam em cordas e escalam um tronco. Parece fácil, mas todos são descendentes, filhos e netos de antigos voadores. São treinados desde muito jovens para isso.
4 homens se apoiam numa espécie de coroa no alto do mastro. Eles amarram uma corda à cintura, enquanto o capitão dança e faz os últimos agradecimentos em pé, sem qualquer tipo de segurança, sobre uma base de 25 centímetros de diâmetro. Esse tronco de árvore eles trocam cada ano e meio, 2, porque ele apodrece e aí você perde um pouco da segurança, tá? Então, eles me dizem que mais daqui uns 2 meses eles vão estar trocando esse pau. Agora é impressionante, olha que beleza esse céu azul, meio-dia, o colorido, o ritual. Então, amarrado ali em 4 pedaços de madeira, olha lá. Repare que o capitão bate os pés, pula sobre o tronco e ele balança. Quase 15 minutos e eles ainda continuam lá dançando, ele firmando, batendo. E é impressionante como a madeira, ela faz o barulho como se fosse a madeira ali se mexendo, aquele barulho que sabe que vai trincar, que vai cair. De repente, os voadores se lançam de cabeça para baixo com os braços abertos. Que espetacular, olha, como se fossem umas asas de gavião, ó. Do alto até o chão, cada um dos voadores dá 13 voltas ao redor do tronco. Como eles são em 4, totalizam 52 voltas. Uma para cada semana do ano, para representar os ciclos agrícolas. Espetacular, a energia e a beleza deles, olha como se fossem asas, é muito, muito bonito, olha lá. Essa cerimônia é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Esse é o final, é a dança das mulheres, onde a cerimônia vai se encerrando de um jeito feliz, nada de ruim aconteceu, eles chegaram, então aqui é um obrigado final. Os voadores estão felizes com a presença dos 50 por 1 e fazem um convite especial ao Álvaro. Que tal participar do voo do gavião? Bueno, debe quitar su zapato. A quitar os sapatos? Quitar los zapatos para poder subir bien allá arriba. Primeira dificuldade. Em respeito ao tronco que é sagrado para a comunidade, é preciso subir descalço. Isso aqui vai ser difícil subir, hein? Ai, meu pé. Olha que Álvaro tem bom preparo físico, mas ele não avança nem 2 metros. Nossa. Seguinte, isso aqui, eu já tô apavorado. Não vou conseguir subir nunca isso aqui. Ai. Seguinte. Bueno, ahí estuvo bien. No, Jorge, ai. Meu, a dificuldade é tremenda. Onde você pisa, o pé dói. Aqui. A aventura do Álvaro no tronco não durou mais que 2 minutos. E ninguém ali ficou muito surpreso, não. Meu, você não tem noção. Por isso que eu tô aqui para passar essa experiência para vocês. Você tá rindo, né? Você sabia? Esse aqui sabia que eu não ia conseguir subir. Ele sabia que eu não ia conseguir subir a passar do primeiro. Bom, se não dá para participar do voo do gavião, o jeito é interagir com o grupo na comemoração final do dia.
essa bem saborosa. Um banquete com um prato típico maia, o tamal. Isso aqui tem um gosto muito forte de milho picante, porque o chile é pimenta. Como se fosse uma pamonha, mais rústica, diria, né? Mais uma experiência, um ritual maravilhoso desse país.